Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 19 de maio. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal decide pela validade da punição administrativa ao motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro. Esse é um dos destaques desta edição. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes determina nova multa ao deputado Daniel Silveira por descumprimento de medidas cautelares. Ministro Ricardo Lewandowski convoca audiência de conciliação para discutir a titularidade de Fernando de Noronha. E ainda, Programa de Combate à Desinformação do Supremo discute a participação da comunidade acadêmica na elaboração de pesquisas e projetos contra as fake news. O plenário do Supremo manteve a proibição de vendas de bebidas alcoólicas em rodovias federais e a validade da norma que considera a infração a recusa do motorista em fazer o teste do bafômetro, exames clínicos ou perícias. Em um dos casos julgados, o plenário analisou se é constitucional a regra do Código de Trânsito Brasileiro, que classifica como infração a recusa do motorista em fazer, por exemplo, o teste do bafômetro. O assunto chegou ao Supremo porque o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul recorreu de uma decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, que anulou infração contra o motorista. No recurso ao Supremo, o Detran argumentou que, como a infração é administrativa, não procede a alegação de ofensa ao princípio da não autoincriminação e a outros direitos e garantias individuais relacionados ao direito penal. As outras duas ações questionam a lei seca. A Confederação Nacional do Comércio e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes são contra as restrições de venda e consumo de bebidas alcoólicas em rodovias federais. O relator dos três casos é o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux. Ele destacou que a lei seca é adequada, necessária e proporcional. Em relação à venda de bebidas em rodovias, o relator entende que a venda deve continuar proibida, como estabelece a lei seca. Sobre o teste do bafômetro, entre outras medidas, para aferir o teor de álcool no condutor, Fux afirmou que a medida é necessária para possibilitar o combate efetivo a acidentes causados pelo abuso do álcool. Nesse sentido, votou pela constitucionalidade da multa para o motorista que se recusar a fazer o teste de alcoolemia. A recusa do condutor em realizar os testes referidos não importará a presunção prática de delito ou na imposição de nenhuma sanção criminal. A norma destacada é apenas mais um dos muitos dispositivos alterados para que se possibilite o combate efetivo contra os acidentes automotivos causados pelo abuso do álcool, máximo em razão de contribuir para a execuibilidade da proibição de gestão de álcool em qualquer nível. Com relação ao teste do bafômetro, todos os ministros acompanharam o voto do relator. Me parece importante, nessa parte administrativa, dar autorização para começarem a dirigir, mas junto com isso vem toda uma obrigatoriedade de seguir as normas de trânsito. Quando se obtém a CNH, não só se obtém o direito de dirigir, mas o dever de dirigir segundo as normas previstas no Código de Trânsito brasileiro. Preservar a vida, preservar a segurança e preservar a saúde, esta preservação foi a opção da Constituição, foi a opção do legislador infraconstitucional e, em meu modo de ver, não me parece que haja outro caminho para o aplicador da norma nesses casos e nessa situação concreta. Foi precisamente isso que a lei seca conseguiu fazer. Mudar uma cultura que vigorava no Brasil e que, em muitos casos, até glamourizava a direção embriagada, que, na verdade, em muitos casos, era uma forma de se promover homicídios, de se promoverem homicídios e lesões
corporais muito graves. Em relação à venda de bebidas alcoólicas nas rodovias, o ministro Nunes Marques divergiu em parte do relator. Venda de bebida às margens de rodovias federais em áreas rurais, enfatizando o lugar da venda, o legislador agiu de modo irracional, ao meu sentir, pedindo licença a todos que pensam de forma diferente. E, portanto, concluo inconstitucional ao cercear a liberdade econômica. O plenário, por maioria, decidiu que a proibição de vendas de bebidas alcoólicas em rodovias federais deve ser mantida como estabelece a lei seca. Já a multa para o motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro, exames clínicos ou perícias, todos os ministros entenderam que a medida é constitucional. Como o tema tem repercussão geral, essa decisão deverá ser adotada em casos semelhantes julgados em todo o país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou uma nova multa ao deputado federal do Rio de Janeiro, Daniel Silveira. Segundo o ministro, esta sanção no valor de R$ 105 mil não está relacionada à condenação do parlamentar e não tem ligação com o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, mas é motivada pelo descumprimento de medidas cautelares e sucessivas violações ao uso da tornozeleira eletrônica. Com essa decisão, já são 3 multas aplicadas a Daniel Silveira, que juntas chegam a R$ 645 mil. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, convocou uma audiência de conciliação para discutir a titularidade de Fernando de Noronha. O ministro é relator da ação em que a União alega que Pernambuco estaria descumprindo o contrato relativo ao arquipélago. O ministro marcou para a próxima quarta-feira, dia 25, audiência de conciliação entre a União e o Estado de Pernambuco. A conciliação é na ação em que o ministro é relator e a União pede que seja reconhecida a titularidade federal sobre o arquipélago. O governo federal alega que o Estado de Pernambuco está descumprindo o contrato de cessão de uso da área ao conceder permissões indevidas para a construção de imóveis na praia, favorecendo o crescimento irregular da rede hoteleira da região. Já o Estado de Pernambuco argumenta que a titularidade é garantida pela Constituição Federal. No STF, a União ainda alega que o Estado de Pernambuco não está apresentando a prestação anual de contas das atividades na ilha e os pagamentos mensais à União. A audiência de conciliação é um método de solução de conflito previsto no Código de Processo Civil e pode ocorrer até mesmo após o encerramento da ação. O objetivo é viabilizar a solução mais adequada para as partes. A conciliação está marcada para as 15h da próxima quarta-feira por videoconferência. Terminou hoje o encontro dos parceiros do Programa de Combate à Desinformação do Supremo Tribunal Federal. O painel da tarde foi dedicado ao diálogo com as universidades para estimular pesquisas e o desenvolvimento de projetos contra fake news. A roda de conversas reuniu professores e pesquisadores de diferentes universidades do país. Alexandre Freire, secretário de Altos Estudos do Supremo e integrante do Comitê Gestor do Programa de Combate à Desinformação, conduziu os trabalhos. As universidades são parceiras estratégicas para o programa porque ajudam o Supremo a fazer se entender melhor. O objetivo desta rodada é conversar com as universidades parceiras sobre a contribuição que a academia pode trazer para o enfrentamento do fenômeno da desinformação. Esta conexão entre o STF e a academia, neste espaço de diálogo, se mostra muito valorosa, na medida em que somente desta forma poderemos mapear os grandes desafios e problemáticas a serem enfrentados na temática da desinformação. O professor Tadeu Feitosa, da Universidade Federal do Ceará, faz parte do grupo de pesquisadores que, a partir de agora, tem como foco o desenvolvimento de estudos e projetos para ajudar a Corte no fortalecimento da democracia. Acho que seria chover no molhado dizer da importância desse programa para o Brasil, para a democracia, e é imbuído desse propósito de defesa intransigente da democracia que eu acho que todos nós estamos aqui. A Universidade Estadual da Paraíba apresentou 2 ações já desenvolvidas com estudantes do ensino médio e professores para o despertar da consciência crítica e o combate à desinformação. Eu, enquanto doutoranda em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, que estuda a desinformação como estratégia política,
tenho procurado ações como essa que aproximam a sociedade da universidade e aí eu acho que essa ação do STF tem um pouco desse intuito também. A UEL, Universidade Estadual de Londrina, por exemplo, vai repassar informações que poderão ajudar na identificação, mapeamento e origem da desinformação, a partir da análise do comportamento dos internautas. Se surge um aviso, só perguntando para o indivíduo, você tem certeza que você quer compartilhar isso? Se for uma notícia falsa, muito provavelmente só esse aviso, esses segundos de reflexão, que a gente chama de um aumento de custo de resposta, diminui a probabilidade de ocorrência e a frequência absoluta de compartilhamento de desinformação. Em 2 dias de evento, o Supremo trocou informações e apresentou os 35 parceiros do programa. Os painéis foram importantes para afinar as estratégias para fortalecer a Corte, a comunicação com o público em geral e as ferramentas de combate à desinformação. O Programa de Combate à Desinformação foi criado pelo presidente da Corte, ministro Luiz Fux, em agosto do ano passado, e prevê uma série de ações para combater informações falsas e discursos de ódio contra as instituições. Veja a seguir: aprovado em concurso para juiz em vaga reservada a candidatos negros, tem posse suspensa pelo Conselho Nacional de Justiça. Voltamos já já. A importância da TV Justiça é levar informação não só para os operadores de direito, com diversos cursos de fácil acesso para nós advogados e estudantes, debates de extrema relevância, julgados que a gente pode acompanhar, mas também para levar informação para dentro da casa do cidadão, que é tão carente de informações jurídicas sobre os seus direitos e deveres. O Tribunal Superior Eleitoral promoveu uma audiência pública nesta quinta-feira para receber sugestões relacionadas à proposta de resolução que vai regulamentar a prestação de contas de fundações partidárias. O evento, presidido pelo Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Sérgio Banhos, foi realizado de forma híbrida na sede do TSE e por videoconferência. O debate sobre a prestação de contas de institutos e fundações contou com juristas, representantes de partidos e integrantes da sociedade civil que se inscreveram previamente no site da Justiça Eleitoral. O TSE recebeu várias sugestões sobre o tema, principalmente relacionadas ao prazo para apresentar a prestação de contas, que, de acordo com o que prevê a minuta, é de até 60 dias após a publicação da resolução. Vale lembrar que ainda é possível enviar sugestões por escrito até às 11h59 de amanhã, dia 20 de maio. Para isso, basta acessar o site sre.tse.jus.br. O Ministério Público Federal assegurou a posse de mais de 300 novos servidores e a contratação de outros 600 empregados públicos para o Hospital Universitário da Unirio, no Rio de Janeiro. 2 inquéritos civis do Ministério Público Federal identificaram graves irregularidades na contratação de profissionais das áreas da saúde e da administração do Hospital Universitário. Foram admitidos bolsistas sem concurso público. Além disso, os procedimentos mostraram sucateamento, redução na oferta da assistência à saúde e prejuízo ao ensino no Hospital Universitário por falta de recursos humanos em número necessário. Ao final das investigações, o Ministério Público Federal propôs a ação, tendo como pedido a condenação das réis, a conclusão, autorização e promoção dentro de suas competências de concursos públicos para o provimento de cargos efetivos por servidores públicos, para a substituição de todos os funcionários bolsistas e temporários que exerciam atividades finalísticas ilegalmente no Hospital Universitário. A 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro concedeu em parte os pedidos do Ministério Público Federal, com remanejamento de 321 cargos que estavam alocados provisoriamente no Ministério da Educação. E no próximo bloco a gente fala sobre a posse dos novos ministros no Tribunal Superior do Trabalho. Até já! Porque a TV Justiça é importante para a sociedade. A TV Justiça é importante para a sociedade justamente pelo seu propósito em informar e esclarecer de maneira imparcial e transparente
todas as informações jurídicas relevantes para a sociedade, principalmente com relação aos direitos e deveres jurídicos, os quais sempre são transmitidos de maneira ampla, clara e restrita, espelhando a realidade das notícias em momento praticamente real. A 9ª Jornada de Direito Civil reúne até amanhã ministros do Superior Tribunal de Justiça, magistrados, advogados e diversos representantes do sistema de justiça. Na cerimônia de abertura da 9ª Jornada de Direito Civil, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, destacou a importância do encontro para consolidar entendimentos na aplicação do Código Civil. O direito civil é a relação civil entre as pessoas. O mundo em que vivemos depende do direito civil, dos contratos, das obrigações, da família, do desenvolvimento social, mas, sobretudo, das obrigações contratuais e do direito das sucessões. Ou seja, o mundo digitalizado. O direito civil está sendo debatido na Casa da Cidadania, na Casa da Justiça Brasileira, a Justiça Federal. O objetivo da jornada é promover o delineamento de posições interpretativas sobre o direito civil contemporâneo, adequando-as às inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais. O presidente do Senado Federal enalteceu a iniciativa. Essa 9ª jornada deve ser comemorada, celebrada, como mais uma oportunidade para poder haver aprimoramento, novos enunciados, novos encaminhamentos ao legislativo para a melhoria da legislação. Nesta edição, o evento comemora, além dos 20 anos do Código Civil, a instituição do encontro. O coordenador-geral da jornada, ministro Jorge Mussi, ressaltou o número recorde de enunciados apresentados, 915 ao todo. Os números falam por si só. Temos muito trabalho pela frente neste evento. A ampla adesão ao propósito deste encontro inegavelmente indica o anseio da comunidade jurídica para que sejam realizadas interpretações que irão contribuir para a pacificação dos temas, cujo aproveitamento, por certo, transcenderá o ambiente das serventias forenses, servindo de base para os nossos brilhantes cientistas produzirem as suas doutrinas. A coordenação científica do evento é dos ministros do STJ, Luiz Felipe Salomão, Paulo de Tarso Sanseverino e Marco Aurélio Belize. Tenho certeza que, pela quantidade, pela qualidade das propostas, teremos um resultado excepcional e o que muito orgulha o STJ, o Conselho da Justiça Federal. São muitos os precedentes demonstrando de forma cristalina que o STJ é a corte máxima da interpretação e da aplicação das leis civis, incumbindo-lhe zelar pela autoridade, validade, integridade e uniformidade interpretativa das normas de direito infraconstitucional. Durante a jornada, as 7 comissões temáticas discutirão as propostas de enunciados apresentadas pelos participantes e que devem nortear a interpretação do Código Civil em várias abordagens, como, por exemplo, em contratos, responsabilidade civil, família e sucessões e direito digital. As propostas de consenso discutidas nas comissões deverão ser votadas em uma plenária nesta sexta-feira. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, parceira do evento, destacou a importância da mais nova comissão da jornada, criada para debater o direito digital. A gente precisa enfrentar o direito digital, trazer essas novas concepções do direito, exatamente pela realização, pelo que ocorreu na pandemia e continua ocorrendo os efeitos até hoje, né? Então era essencial isso. A 9ª Jornada de Direito Civil é realizada pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio do Centro de Estudos Judiciários e em parceria com o STJ, a AJUF e com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. E foi lançado no STJ o livro Recurso Especial. Um dos autores é o ministro Mauro Campbell Marques. Em linguagem clara, conteúdo completo e detalhado, os autores apresentam uma obra com elementos essenciais para o leitor que deseja realizar um estudo efetivo, técnico e atual sobre o recurso especial.
O livro, que tem como título o tema central da obra, foi pensado para ser um instrumento de pesquisa relevante tanto no âmbito acadêmico como no profissional. Uma obra que não serve apenas para os operadores do direito, mas serve para a jurisdição, serve para a sociedade, serve para o mundo jurídico. O livro Recurso Especial é de autoria do ministro do STJ, Mauro Campbell Marques, e dos advogados Eduardo Arruda Alvim, Guilherme Pimenta da Veiga Neves e Fabiano da Rosa Tesolim. O conhecimento de cada um foi essencial para o resultado do livro. Visa especificamente fazer um apanhado acadêmico de todos os desafios trazidos para o recurso especial pelo novo Código de Processo Civil, então recém-promulgado em 2017, e trazer a experiência minha, julgadora. A construção dessa obra em 8 mãos, né? 8 mãos. Ela demandou um trabalho muito significativo. Nós tivemos diversas reuniões para tentar chegar ao equilíbrio, né? Porque aqui são 4 visões absolutamente entre os autores, né, distintas em determinados assuntos, alguns em comum, outros bem distintos. O livro entra com essa contribuição de jogar luz sobre o tema e ajudar que os advogados tenham um mecanismo de consulta muito importante. A gente procurou mesclar tudo isso e fazer uma obra profunda, sem descuidar do viés prático e orientador do profissional que lida com o recurso especial no dia a dia. Ministros do STJ e do STF prestigiaram o lançamento da obra. O prefácio é do advogado e professor Nelson Neri Júnior. Ele acredita que a obra tem uma grande relevância também para os futuros operadores do direito. É um livro, vamos dizer assim, holístico. Por que holístico? Tem participação do ministro Campbell, com toda a experiência que ele tem no STJ, de recurso especial, e participação da academia também, né? Aqui, com o professor Eduardo Alvim, por exemplo. Então, juntou aqui uma equipe fantástica de quem trabalha com recurso especial todos os dias e que quem também trabalha mais na academia do que na advocacia. Tomaram posse agora há pouco 4 ministros do Tribunal Superior do Trabalho. A solenidade foi realizada presencialmente na sede do TST em Brasília. Repórter Evne Araújo acompanhou e tem os detalhes. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, e contou com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro. A sessão ratificou a posse administrativa dos ministros Amaury Rodrigues, Alberto Balazeiro e da ministra Morgana Richa, que passaram a integrar a Corte Superior Trabalhista durante a pandemia da Covid-19. Na cerimônia também tomou posse o desembargador Sérgio Pinto Martins, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, indicado recentemente para o cargo. Os ministros também foram agraciados com a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho no grau Gran Cruz. O Conselho Nacional de Justiça suspendeu a posse de um candidato aprovado ao cargo de juiz que entrou como cotista para pardos e negros, mas que não preencheria os requisitos necessários. A posse no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estava marcada para hoje. O advogado Tarcísio Francisco Regiane Júnior foi aprovado no concurso para a magistratura de carreira do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele iria tomar posse nesta quinta-feira como juiz substituto na vaga destinada a pardos e negros. A Associação Nacional de Advocacia Negra acionou o Conselho Nacional de Justiça e o conselheiro Luiz Felipe de Melo Filho suspendeu a posse do advogado como juiz. Ele considerou que há fortes indícios de que o candidato, na verdade, é branco. Na decisão, o conselheiro disse que as acusações são graves. O desrespeito sistemático à reserva de vagas para pessoas negras revela-se um prejuízo direto à política desenvolvida pelo CNJ e, no caso em questão, acompanhada de documentos que indicam considerável grau de probabilidade de ser inverídica a classificação do candidato como pardo. Reveste-se de verdadeira nulidade, se comprovadas as acusações, a aprovação do candidato no certame. A medida é cautelar, ou seja, provisória, até que se julgue o mérito pelo CNJ. Até lá, a vaga destinada a Tarcísio Regiane deverá permanecer reservada. O advogado Antônio Rodrigo Machado diz que o caso pode se tratar de uma fraude.
Se essa fraude ela conta com a participação de outros servidores, nós podemos ter aí um ato de improbidade e podemos ter até crimes contra a administração pública. E uma última notícia, a ministra Carmen Lúcia do Supremo encaminhou hoje à Procuradoria-Geral da República 2 pedidos de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro por declarações em que ele teria associado o peso de um homem negro a arrobas, unidade de medida usada na pesagem de gado. A declaração foi no último dia 12, no cercadinho do Palácio da Alvorada. Os pedidos de investigação foram feitos ao Supremo por deputados do PSOL e do PCdoB, que consideraram que o ato configura crime de racismo. A PGR vai analisar os pedidos. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.